Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa tarde ensolarada de sábado, as ruas movimentadas do centro da cidade fervilhavam de vida. Em meio às vitrines brilhantes e aos transeuntes elegantes, a joalheria Chandler e Companhia, famosa por suas peças raras e caras, atraiu sua parcela habitual de clientes ricos. Entre eles Maya Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, entrou com uma graça discreta. Seu vestido discreto, porém refinado, seus sapatos impecáveis e seu porte ereto revelavam uma confiança discreta. Ela não estava lá para ficar à toa, mas com um propósito específico: encontrar um colar exclusivo para um jantar de aniversário muito especial. Assim que entrou, olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros desconfiados. A vendedora-chefe, uma mulher loira de sorriso fixo, seguiu-a com uma desconfiança mal disfarçada. Quando Maya educadamente pediu para ver um colar cravejado de safiras azuis, a vendedora hesitou, antes de atender com um gesto breve. Poucos minutos depois, enquanto Maya examinava os detalhes da joia, um murmúrio percorreu a loja. Uma pulseira de diamantes havia desaparecido de uma vitrine. Os funcionários trocaram olhares carregados de insinuações. Sem esperar, o gerente da loja chamou a segurança. Diante de todos os clientes, Maya foi presa e acusada de roubo. Os seguranças pediram que ela abrisse a bolsa. Ela inicialmente recusou, indignada com a humilhação pública. Mas a insistência brutal deles, sob o olhar acusador dos outros clientes, a forçou a ceder. Nada, nenhum vestígio da pulseira desaparecida. No entanto, a suspeita permanecia, pairando no ar como um veredito silencioso. Maya, com um rosto digno apesar da vergonha, olhou para seus acusadores e disse com voz calma: "Você realmente não sabe quem eu sou, não é?" Eles ainda não sabiam que seu marido, David Leroy, era um dos advogados mais poderosos e respeitados do país, e que essa acusação desencadearia muito mais do que um simples mal-entendido. A loja de repente ficou em silêncio, como se tivesse parado no tempo. Os clientes que admiravam as joias atrás das vitrines de vidro, voltaram-se para Maya. Seus olhares críticos pesavam sobre seus ombros como correntes invisíveis. O gerente da loja, um homem alto com cabelos grisalhos penteados para trás, deu um passo à frente, decidido. "Senhora, sabemos que a pulseira chegou aqui há poucos minutos. A senhora foi a única que se aproximou desta vitrine. Abra sua bolsa imediatamente." Maya respirou fundo, tentando manter a calma apesar da indignação fervendo dentro dela. "Eu não roubei nada. E você não tem provas. Se acha que sou culpado só porque cheguei perto, está redondamente enganado." A vendedora loira, ainda de pé atrás do balcão, disse com um sorriso irônico: "É sempre a mesma coisa. Eles vêm, fingem ter os meios, e pronto." Ouviu-se um murmúrio de aprovação de dois clientes que assistiam à cena, mas também olhares constrangidos de outros. O tom estava subindo. Os seguranças, dois homens imponentes de terno escuro, deram um passo à frente. Um deles agarrou a bolsa de Maya sem o seu consentimento e a esvaziou bruscamente sobre uma mesa de vidro. Os itens rolaram para fora: sua carteira, suas chaves, um caderno, um batom. Mas nada de pulseira. "Isso não significa nada", exclamou a vendedora, vermelha de raiva. Ela poderia ter escondido em outro lugar, na jaqueta, ou até mesmo passado para outra pessoa. Maya levantou o queixo, seus olhos escuros brilhando com uma chama de dignidade. "Não tenho nada a provar para quem me humilha sem justa causa. Mas saiba de uma coisa, esta cena não passará sem contestação." O gerente zombou, pensando que tinha vantagem. "Tá é? E o que você pretende fazer? Chamar um advogado?" Seguiu-se um silêncio tenso. Maya deu um pequeno sorriso. "Melhor que isso. Você vai entender logo." Os pertences de Maya ainda estavam espalhados pela mesa de vidro. A vendedora, frustrada por não encontrar nenhuma evidência, cruzou os braços e deu de ombros, mas seu olhar permaneceu acusador. O gerente se virou para os seguranças. "Segure-a. Vamos chamar a polícia. Ela deve ter escondido aquela pulseira em algum lugar." Maya, indignada mas ainda íntegra, calmamente pegou seu telefone. "Perfeito. Vamos ligar para eles. Mas primeiro, deixe-me contar ao meu marido." Ouviu-se uma risadinha na loja. "Sim, é isso. Ligue para o seu marido. Talvez ele venha chorar para te tirar daí", disse um cliente, visivelmente divertido. Maya não atendeu. Seus dedos descaram um número que sabia de cor. Alguns segundos depois, uma voz profunda, calma, mas firme, surgiu do outro lado do fone. "Maya?" Só de ouvir o som da voz dele, ela sentiu seu coração se acalmar. "David, estou na joalheria Chandler & Co.
Estão me acusando falsamente de roubo. Na frente de todo mundo. Querem chamar a polícia. Um silêncio tenso se instalou do outro lado da linha. Então, a voz de David ficou mais grave, mais carregada de raiva reprimida. Não se mova. Estou indo. Maya guardou o telefone lentamente antes de olhar para seus acusadores. Você acabou de cometer o pior erro da sua vida. O gerente caiu na gargalhada. Sério? Vamos ver quando a polícia chegar. Enquanto isso, algumas ruas adiante, David Leroy, um renomado advogado, vencedor de vários julgamentos de alto nível e uma figura respeitada na luta pelos direitos civis, saiu furioso de seu escritório. Seu nome era conhecido não apenas no mundo jurídico, mas também nos círculos políticos e midiáticos. E ninguém naquela loja tinha a menor ideia de quem era o homem que logo viriam entrando pela porta. A tensão na joalheria estava no auge. Maya, ainda cercada pelos seguranças, mantinha sua postura altiva, apesar dos murmúrios cada vez mais altos dos clientes. O gerente, satisfeito com sua autoridade, repetia sem parar para os funcionários: mantenha-a aqui. A polícia deve chegar em breve. A vendedora se aproximou com um sorriso venenoso. Sabe, senhora, se a senhora tivesse simplesmente admitido sua culpa desde o início, poderíamos ter sido lenientes. Maya sustentou seu olhar com uma dignidade gélida. Não sou eu quem deve ser lamentado nesta história, mas você. Você não sabe quem está atacando. Naquele exato momento, a porta da joalheria se abriu de repente. Um silêncio imediato tomou conta do ambiente. David Leroy entrou, trajando um terno escuro perfeitamente cortado. Sua figura imponente atraindo todos os olhares. Seus olhos penetrantes perscrutaram a sala com uma intensidade que arrepiou vários funcionários. Ele não precisava levantar a voz. Sua mera presença impunha respeito. Onde está minha esposa? Ele perguntou com uma voz profunda e firme que ecoou no silêncio pesado. Maya, aliviada, deu um passo em sua direção. Mas um dos seguranças bloqueou seu caminho. Má ideia. David o encarou friamente e o homem, intimidado, imediatamente recuou. David pegou a mão de Maya e se virou para o gerente da loja. Explique-me agora mesmo. O homem, um pouco desestabilizado, mas ainda seguro de sua autoridade, respondeu. Sua esposa foi flagrada perto de uma vitrine sem uma joia. Temos todos os motivos para acreditar que ela é culpada. Entramos em contato com a polícia. Um sorriso frio surgiu nos lábios de David. Culpado? Você está mantendo minha esposa presa e humilhando-a publicamente sem provas, na frente de testemunhas. Você sabe quem eu sou? O gerente deu de ombros irritado. E daí? Não importa quem você é. A lei é a mesma para todos. Um brilho brilhou nos olhos de David. Perfeito. Então vamos falar sobre a lei. Eu sou mestre David Leroy, um procurador federal especializado em casos de discriminação e abuso de poder. E posso garantir que esta cena, ele apontou para a multidão de clientes chocados, custará muito mais do que esta joia perdida. Um tremor percorreu a joalheria. Alguns clientes que estavam rindo baixinho alguns minutos antes, abaixaram a cabeça envergonhados. A vendedora, no entanto, empalideceu. E no mesmo instante, as portas se abriram novamente. 2 policiais tinham acabado de entrar. Os 2 policiais entraram confiantes, com seus uniformes impecáveis e olhares severos reforçando a atmosfera tensa. Todos os clientes ficaram em silêncio, como se aguardassem o veredito final. Aí está, oficiais, disse o gerente da loja com alívio, é ela. Esta mulher roubou uma pulseira de diamantes e se recusa a admitir. Maya permaneceu imóvel, com o rosto sereno, mas digno, enquanto David, ainda ao seu lado, cruzou os braços e olhou calmamente para os policiais. Senhora, abra novamente os bolsos e a bolsa, ordenou um dos oficiais. David deu um passo à frente, colocando a mão no ombro da esposa, como se quisesse lembrá-la de que não a deixaria sozinha. Não, ela não fará mais nada. Você não tem provas, e essa busca pública ilegal já é uma violação flagrante dos direitos dela. Se insistir, processarei você, esta loja e qualquer outra pessoa envolvida nessa farsa. Os policiais trocaram um olhar surpreso. E você? Perguntou um deles. David lentamente tirou sua carteira e estendeu seu cartão de visita. Senhor David Leroy, procurador federal, especializado em casos de discriminação. E garanto que esta cena estará nos jornais amanhã de manhã se você continuar a tratar minha esposa como uma criminosa sem a menor evidência. Seguiu-se um silêncio gélido. O policial, inquieto, leu o cartão e então olhou para David subitamente menos seguro de si. E mestre Leroy, não é o que você pensa. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. David levantou a voz levemente, controlada, mas afiada como uma lâmina. Seu trabalho?
Seu trabalho é cumprir a lei, não ser instrumento de acusações racistas e infundadas. Se você prender minha esposa sem provas, imediatamente apresentarei uma queixa por prisão injusta e violação de sua dignidade. E acredite, eu não perco esse tipo de caso. Os clientes presentes que até então haviam sido testemunhas silenciosas começaram a cochichar. Alguns pegaram seus celulares e filmaram a cena. O gerente da loja empalideceu, percebendo que a situação estava saindo do controle. Maya, por sua vez, finalmente falou com a voz suave, mas firme. Senhores, não tenho nada a esconder, mas não cabe a mim provar minha inocência. Cabe a vocês provar minha culpa. E vocês não têm nada. Um dos policiais, visivelmente envergonhado, assentiu. Senhor Leroy. Senhora, está claro que não temos provas suficientes para efetuar uma prisão. Vamos encerrar este caso. A vendedora, pálida, explodiu. Mas ela pegou, tenho certeza. David se virou para ela, seu olhar penetrante silenciando-a. Então talvez você devesse verificar seus próprios inventários, antes de acusar clientes respeitáveis. Ao mesmo tempo, um funcionário, que até então estava em silêncio, aproximou-se timidamente do gerente. Senhor, verifiquei as câmeras de vigilância. A pulseira não foi roubada. Ela foi removida hoje de manhã por um de nossos colegas para uma entrevista com um especialista. Um alvoroço emocional percorreu a sala. Todos os olhares se voltaram para Maya e David. A injustiça havia sido exposta. O silêncio que se seguiu à revelação do funcionário foi pesado, quase insuportável. Todos os olhares se voltaram para o gerente da loja e para a vendedora, cujos rostos estavam lentamente perdendo a cor. Os clientes, enquanto isso, cochichavam, alguns ainda filmando a cena com seus celulares. David deu um passo à frente, sua estatura alta e calma arrepiante impondo respeito. Colocou a mão no ombro de Maya e examinou a sala. Então, aqui está a verdade. Antes mesmo de verificar seus próprios inventários, você escolheu o caminho mais fácil, acusar uma mulher negra. Você a humilhou na frente de todos, a revistou como uma criminosa, tentou contê-la à força. E tudo isso por quê? Porque aos seus olhos, uma mulher como ela não pertence a este lugar. A vendedora tentou gaguejar uma desculpa. Eu não queria. Mas David levantou a mão e sua voz ecoou por toda a joalheria. Não, você não queria. Você escolheu. Você escolheu a desconfiança em vez do respeito, a humilhação em vez do serviço. E hoje, você acaba de expor a todos aqui o que a discriminação significa em sua forma mais clara. Os policiais olhavam para o chão, desconfortáveis. O policial responsável tentou se recompor. Mestre Leroy, isso é um mal-entendido. Permita-me. David o interrompeu abruptamente, seu olhar penetrante perfurando o seu. Um mal-entendido? Não foi um mal-entendido. Foi uma acusação pública deliberada e infundada. Você pisoteou a dignidade da minha esposa. E eu lhe asseguro que isso não ficará impune. Você ouvirá falar de mim nos tribunais e nos jornais. Os clientes bateram palmas suavemente, alguns concordando com a cabeça. Uma senhora idosa se aproximou de Maya e pegou sua mão. Você não merece isso, minha querida. Seja forte. Maya, comovida, mas ainda digna, apertou sua mão em resposta. David continuou mais calmo, mas igualmente perspicaz. Hoje você tentou dar uma lição na minha esposa. Mas é você quem está levando a sua para casa. Da próxima vez que vir um cliente negro entrar por aquela porta, lembre-se deste dia. Lembre-se do preço do seu preconceito. Então, com voz firme, concluiu. Maya, vamos lá. Não temos mais nada para fazer aqui. Ele gentilmente pegou a mão dela e juntos eles saíram da joalheria, deixando para trás um silêncio esmagador, rostos vermelhos de vergonha e uma reputação destruída. Assim que a porta da joalheria se fechou atrás de Maya e David, os clientes lá dentro começaram a falar em voz alta. Alguns, ainda em choque, balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Outros, indignados, continuaram a filmar a cena, detalhando em seus celulares a injustiça que tinham acabado de testemunhar. É inacreditável, eles a humilharam por nada, disse um jovem com o telefone na mão. Estou postando isso agora mesmo. As pessoas precisam ver o que aconteceu, respondeu um cliente ao vivo nas redes sociais. Em poucos minutos, os vídeos estavam circulando online. No Twitter, Instagram, TikTok, hashtag Justiça Despede Maya e hashtag Chandler Racista começaram a aparecer. As imagens mostravam Maya calma e digna, diante das acusações precipitadas, e então David revelava sua identidade como advogado. A dignidade de Maya contrastava fortemente com a arrogância do gerente e o nervosismo da vendedora. Lá fora, David e Maya pararam por alguns instantes. Maya, comovida, pegou a mão do marido. Obrigado, David.
Sem você não sei o que teriam feito comigo. Ele olhou para ela com ternura misturada com raiva. Você nunca deveria ter passado por isso. Mas acredite em mim, Maya, o que aconteceu hoje vai custar caro a eles. Não apenas legalmente, mas publicamente. E ele estava certo. Porque naquela mesma noite, vários canais de notícias locais transmitiram os vídeos amadores feitos pelos clientes. Jornais online manchetearam: mulher negra é injustamente acusada em loja de joias de luxo. Seu marido, um promotor federal, confronta a gerência. A onda de indignação cresceu rapidamente. Centenas de comentários surgiram. Envergonhado. Se o marido dela não fosse advogado, imagine o que teria acontecido. É por isso que ainda estamos falando sobre racismo sistêmico em 2025. Enquanto isso, a atmosfera na joalheria era completamente diferente. O gerente gritava com seus funcionários: como você pôde esquecer que a pulseira foi enviada para análise? Você tem noção do desastre que isso vai ser? A vendedora, com lágrimas nos olhos, tentou se justificar. Eu realmente pensei que ela tivesse pegado. Mas ninguém mais o ouvia. O telefone da loja tocava sem parar, inundado de ligações furiosas de clientes exigindo explicações, enquanto sua reputação era minada na internet. Chandler e companhia estava desmoronando minuto a minuto. Na manhã seguinte, as imagens já haviam se espalhado pelo país. As emissoras de televisão nacionais reprisaram a cena da joalheria inúmeras vezes. Maya humilhada, David se passando por promotor federal e a revelação do mal-entendido. As redes sociais inflamadas transformaram o incidente em um símbolo da discriminação persistente em estabelecimentos de luxo. Sentados na sala de estar, Maya e David assistiam ao noticiário. Maya ainda achava difícil acreditar o quão ruim tudo havia piorado. David, eu nunca quis me tornar o rosto de um escândalo nacional, ela disse suavemente. Ele pegou a mão dela com uma segurança silenciosa. Você não escolheu nada, Maya. Mas eles escolheram te humilhar. Então agora escolheremos transformar essa dor em justiça. Algumas horas depois, David ligou para uma conferência de imprensa em frente ao Tribunal Federal. Repórteres se aglomeravam, câmeras e microfones em punho. Maya, elegante, mas ainda marcada pela provação, estava ao seu lado. David aproximou-se do púlpito, e seu olhar determinado capturou instantaneamente a atenção da multidão. Sua voz, grave e comedida, ecoou. Ontem minha esposa foi injustamente acusada de roubar uma joalheria de luxo. Ela foi revistada, humilhada e detida na frente de dezenas de testemunhas. Tudo isso sem provas, sem verificação, sem respeito. E por quê? Porque ela é negra. Um murmúrio percorreu a assembleia. As câmeras focalizaram Maya, cujo rosto digno refletia uma força silenciosa. David continuou ainda mais firmemente. Este caso não é um simples mal-entendido. Ele ilustra um problema sistêmico. Com muita frequência, mulheres e homens negros são considerados culpados antes mesmo que alguém se dê ao trabalho de verificar os fatos. Isso não é apenas um ataque à dignidade da minha esposa. É um ataque à dignidade de toda uma comunidade. Os repórteres anotaram cada palavra, alguns balançando a cabeça. Estou anunciando hoje que continuaremos com o negócio de joias Chandler e companhia por discriminação racial, danos à reputação e danos morais. Mas, além do julgamento, exigimos reformas. É hora de os estabelecimentos de luxo pararem de tratar clientes negros como suspeitos. Aplausos estrondosos irromperam entre os grupos de direitos civis que vieram apoiar Maya. Flashes de câmeras disparavam. Maya, falando timidamente, disse com uma voz suave, mas firme: não quero que mais mulheres passem pelo que eu passei. Ninguém deve ser tratado como ladrão só por causa da cor da pele. Os jornalistas, emocionados, retransmitiram suas palavras por todo o país. Naquele dia, a história de Maya e David deixou de ser apenas uma notícia, tornou-se um movimento. Na sede internacional da Chandler e companhia, localizada em uma torre de vidro na cidade de Nova York, a atmosfera era eletrizante. A sala de reuniões, normalmente silenciosa, ecoava com vozes tensas e arquivos sendo jogados sobre a mesa. Diretores regionais, advogados internos e a equipe de comunicação de crise estavam em uma reunião de emergência. Na tela gigante havia uma compilação de vídeos virais. Maya humilhada, David se apresentando como advogado federal e, por fim, a revelação de que a pulseira nunca havia sido roubada. O CEO, um homem elegante na casa dos 60, empalideceu ao ver as imagens. Isso é um desastre. Construímos nossa reputação com base na elegância e exclusividade. E agora o país inteiro nos associa ao racismo e à humilhação pública. Um gerente de marketing tentou tranquilizar.
Poderíamos emitir uma declaração de desculpas, retratar o incidente como um erro isolado mas o procurador-geral da casa balançou a cabeça. Não será suficiente. David Leroy não é um cidadão comum qualquer. Ele é um procurador federal respeitado e de alto nível. Ele já venceu vários processos contra instituições poderosas. Ele não vai desistir. Se não fizermos algo concreto, estamos caminhando direto para o desastre. O gerente regional, responsável pela loja onde tudo aconteceu, estava suando muito. Garanto que foi um mal-entendido. Um mal-entendido? O CEO interrompeu bruscamente. Vocês deixaram seus funcionários humilharem um cliente inocente na frente de testemunhas. E agora estamos na primeira página da CNN, da BBC e até do New York Times. Isso não é um mal-entendido. É um escândalo internacional. O silêncio caiu novamente. Por fim, o diretor de comunicações propôs: precisamos agir rapidamente. Primeiro, suspensão imediata do gerente e da vendedora. Segundo, um pedido formal de desculpas público da liderança global. Terceiro, convidar Maya e David para uma reunião privada para tentar uma mediação. O CEO, cerrando os punhos, finalmente assentiu. Faça isso. Mas saiba disso, mesmo com um pedido de desculpas, esse homem vai nos processar. E ele tem todas as cartas na manga. Ao mesmo tempo, em sua casa, Maya e David receberam a notificação. Chandler e Co emitiu um pedido público de desculpas. Mas David, lendo o texto cuidadosamente calibrado e cheio de fórmulas vazias, esboçou um sorriso frio. Eles realmente acham que uma carta de desculpa será suficiente? Ele disse, colocando o comunicado de imprensa sobre a mesa. Então ele olhou para Maya com determinação. Não, minha querida. Isto é só o começo. Algumas semanas depois, o Tribunal Federal estava lotado. Jornalistas, ativistas dos direitos civis e até curiosos estavam presentes. A tensão era palpável. Este julgamento não se tratava apenas de uma acusação infundada, mas de uma batalha simbólica contra a discriminação e a humilhação pública. David Leroy, impecavelmente vestido, estava ao lado de Maya. Sua expressão era concentrada e calma, mas cada detalhe de sua atitude impunha respeito. Maya, nervosa, mas animada pela presença do marido, ajeitou o vestido e respirou fundo. O juiz entrou e a audiência começou. O advogado da Chandler e Co, um homem de gravata vermelha brilhante, levantou-se rapidamente para apresentar sua defesa. Meritíssimo, este foi apenas um incidente lamentável, um mal-entendido isolado. Reconhecemos o erro dos nossos funcionários, mas não houve intenção de prejudicá-los. David então se levantou e seu olhar percorreu a assembleia. Meritíssimo, isto não é simplesmente um incidente. Minha cliente foi humilhada publicamente, revistada sem consentimento e detida diante de dezenas de testemunhas unicamente por causa da cor da sua pele. Não se trata de um mal-entendido, trata-se de um ato de clara discriminação. Ele pegou vários arquivos e fotos, imagens de vídeos virais, depoimentos de testemunhas e comunicações internas da joalheria foram projetadas na tela. Toda a sala pôde ver a injustiça de forma clara e inegável. Exigimos indenização pelos danos sofridos, danos à dignidade, danos morais e reputacionais, e exigimos garantias de que tais atos jamais se repetirão em nenhuma de suas lojas, conclui David com autoridade indiscutível. Testemunhas chamadas pela defesa tentaram minimizar a gravidade da situação, mas as evidências dos vídeos e a força da apresentação de David deixaram pouco espaço para contestação. Enquanto isso, a mídia externa transmitiu imagens ao vivo e citações importantes da audiência, ampliando o escândalo e colocando pressão nacional sobre Chandler e Co. Maya, olhando para o marido, sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ela entendeu que aquela batalha, embora difícil, estava se tornando um símbolo maior do que apenas uma questão pessoal. Um exemplo de que a justiça pode e deve ser feita diante da discriminação. O juiz, impressionado com o rigor e a clareza das provas, anunciou a suspensão temporária da defesa e a convocação de peritos independentes para avaliar a extensão total dos danos. A batalha judicial estava apenas começando, mas o tom estava dado. Chandler e Co não podia mais ignorar ou banalizar esse escândalo. Poucos meses depois, o Tribunal Federal proferiu seu veredito. O tribunal lotado prendeu a respiração enquanto o juiz proferia as palavras que entrariam para a história da Chandler e Co. Após a análise das provas, depoimentos e gravações em vídeo, fica claro que a senhora Maya Johnson foi vítima de discriminação flagrante e de um ataque à sua dignidade. A joalheria Chandler e Co é responsabilizada pelos danos morais e reputacionais sofridos. Medidas corretivas e indenização financeira adequada são determinadas. Um murmúrio de aprovação percorreu a Assembleia.
David apertou a mão de Maya, e um pequeno sorriso iluminou seus rostos. Pouco depois, a gerência da Chandler & Co emitiu um comunicado oficial, desta vez impecável. Reconhecemos plenamente as irregularidades cometidas por nossos funcionários e pedimos desculpas publicamente à Sra. Maya Johnson e sua família. Medidas rigorosas serão tomadas para treinar nossa equipe e evitar futuras discriminações. Estamos comprometidos em restaurar a confiança de nossos clientes e da comunidade. A mídia divulgou o veredicto e os pedidos de desculpas. E as hashtags #Justiça Despede Maya e #Chandler Racista tornou-se um símbolo de vigilância e luta contra a discriminação em locais públicos. Na privacidade de sua casa, Maya se voltou para David. Nunca pensei que algo tão humilhante pudesse se transformar em justiça. Ele olhou para ela com ternura. É a prova de que mesmo diante da injustiça, a dignidade e a coragem sempre triunfam. E assim, o que começou como uma humilhação pública se tornou uma vitória simbólica, não apenas para Maya e David, mas para todas as pessoas que enfrentam discriminação e julgamentos precipitados. A lição era clara: dignidade não se implora, ela precisa ser defendida. E com coragem e determinação, até os mais poderosos conseguem encarar seus erros.